Fala galera, eu sou Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E no vídeo de hoje atendendo dois pedidos em um vídeo aí. Primeiro pedido do Lucas, que me mandou lá no Instagram, meu xará, que pediu alguma ideia de como começar uma ilustração como essa. Então a gente vai trabalhar um pouco aí com a questão da perspectiva de personagens, né? E como o Enzinho, que me mandou esse pedido aqui, que está na tela, que ele também está tendo alguma dificuldade em questão de perspectiva de personagens, então eu resolvi juntar os dois em um pedido só, beleza? Então vamos lá, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu pedido aqui também, o seu like, o seu pedido de vídeo aqui nos comentários, que vão ser sempre bem-vindos e sempre atendidos, beleza? Então bora lá, para essa ilustração aqui que o Lucas me mandou, a questão principal que ele me comentou foi a questão do traço, que claramente não é um cara que desenha somente mangá, né? O traço está um pouco misturado. Tudo bem que tá um pouco do traço do mangá mesmo, do Shingeki no Kyojin, que traz um pouco desse traço um pouco mais realista e tal. Mas é um traço misturado, não puro de mangá, né? E a questão também da perspectiva aplicada na cena em relação aos rostos, né? E até ao Titã ali atrás. Então vamos lá. Se eu fosse fazer essa cena aqui, eu começaria, cara, com o cara da frente aqui que está carregando o Eren. Então a gente vai sempre trabalhar a questão aqui, ó. Eu faria aqui o rosto dele, tá? Lembrando, ele está olhando para baixo, então, ó, linha do olho para baixo, ele está meio de lado. Então, uma coisa que vai te ajudar bastante aqui é fazer esse círculo aqui do lado, como se fosse um corte aqui na lateral da cabeça, que você vai conseguir achar facilmente a linha do queixo, por exemplo, a posição da orelha, tá? Então, a gente faria aqui, ó, a segunda linha. Deixa eu dar um zoomzão aqui. Segunda linha dos olhos, tá? E aqui acima da primeira, que seria a da sobrancelha, você começaria aqui a orelha, tá? Ó, feita a orelha aqui. Acabou a orelha, já começa aqui a do queixo, tá? E aí, ó, você consegue do outro lado também fazer aqui. Deixa eu ver como é que é a referência. Tá. Tá olhando bem pra baixo, né? E aí você encontra o queixo aqui, ó. Beleza? Bem de boinha, né? Quanto à expressão, tá até um pouco exagerada ali, ó. Sobrancelha para cima, um vinco bem grande assim para baixo. O nariz a gente vai colocar aqui, ó. Lembrando que o tamanho das coisas também muda um pouco, né? O olho você vai fazer tipo só um tracinho assim. E a boca que tá bem marcante, né? Uma coisa bem... tipo assim. Tá, e o resto seria só preencher aqui. Tem um bigodinho, né? Deixar bem marcado aqui, ó. Isso aqui que não é comum. Esse pé de galinha aqui da... Pé de galinha não, né? Como é que chama? Essa cova aqui que sai do nariz. Tudo isso ele usou para marcar mais as expressões, tá? Essas rugas na testa aqui, ó. E principalmente esse traço aqui, ó. Isso o cara do mangá usa. Ele risca assim, ó, umas paralelas para baixo assim. Dá toda uma tensão no olhar. Pode riscar bastante aqui a cara dele, beleza? Vou marcar aqui embaixo
Do queixo também. Basicamente, em questão de expressão, seria isso, tá? Agora de composição de cena aqui. Deixa eu só ver um negócio. Ele tá com um ombro aqui. O tronco aqui. O outro tá levando o Eren aqui. E a mão pra cá e voltando aqui em cima, né? A mão, quando você deixa perto do rosto, você tem que ter sempre em conta que a mão inteira é mais ou menos aqui, ó, a linha do cabelo até o queixo, tá? Senão fica uma mãozinha meio de anão, assim, fica estranho perto de um cabeção, tá? Então, estaria segurando aqui. As duas pernas, tá? Estaria a bunda aqui, uma perna e a outra. E o braço aqui, beleza? O outro braço... Tá, saltaria assim e aqui, né? Beleza. Uma vez que você consiga fazer esse bloco principal aqui, eu acho que já facilita bastante a formação da sua cena aí, né? O outro braço dele estaria aqui, né? Então, eu acho bastante importante você conseguir imaginar isso aí, ó, tudo como se fosse só uns blocos, né? Ó. Um bloco, um tubo aqui pro braço. Aí só nisso aqui, quando você chegar nesse ponto e você achar que tá bom, essa construção do seu desenho, aí sim você começa a trabalhar em cima dele, entendeu? Porque muita gente começa a trabalhar no detalhe e tal, e aí vai ver depois que tem alguma coisa esquisita. E aí fica aquele apaga, né, rabisca por cima, gasta tudo papel, que não é legal, né? Então, essa construção inicial do esboço é muito importante, tá? Uma outra dica que eu daria para você, né, em relação à perspectiva aqui do Titã, esse desenho na verdade nem tá com tanta perspectiva assim, mas se você quisesse deixar um pouco mais legal, eu faria assim, ó. Eu colocaria, por exemplo, a cabeça dele lá primeiro, beleza? Que seria o ponto mais distante aqui da imagem, né? E aí eu faria como se fossem duas linhas assim, ó, para definir essa perspectiva e deixando maior a parte de baixo do corpo dele e menor a cabeça que está lá em cima, bem longe, beleza? Daqui feito, ó, deixa eu só ver esse corpo estranhíssimo dele. Tá. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai marcar o ombro dele, que é bem esquisito. O peito dele, que é praticamente inexistente, tá? Vamos vir com aquele barrigão dele, ó. Sempre meio que seguindo a linha que a gente colocou ali como a da perspectiva, entendeu? O braço é bem mais curto do que seria realmente. Uma mãozinha aqui. Mesma coisa aqui. Esse caso do Titã, como ele tem umas medidas bem fora do padrão, até não teria muito problema você pecar em alguma coisa aí de perspectiva e tal. Mas se fosse uma pessoa normal, seria mais legal trabalhar isso mais a fundo, beleza? Só ver a cara dele aqui. Uma coisa que eu também sempre percebo, o Titã tá ao contrário, tá? Ele tá olhando de cima para baixo, então a curva dos olhos dele aqui, ó, vai fazer assim para baixo. E a outra também. Ele tá com o olho bem pequenininho, porque ele tá bem com a cabeça levantada. Uma coisa que é perceptível é o nível de detalhe do Titã, né? Do rosto. Eles são bem feios, mesmo como se fosse um retrato
aqueles retratos antigos, né? E aí, por exemplo, tem a boca gigantesca aqui, né? Uma coisa que é bem detalhada também são os dentes deles, né? Todos os dentes são bem definidos, assim, ó, quadradinho a quadradinho. Tudo dessa parte mais realista. O mangá é um quadrinho assim que tudo que você quer destacar, você usa bem mais a parte realista, tá? Em outras palavras, o que não é muito importante, você não precisa detalhar muito não. Muito importante para você, tá? Não que tenha um certo ou errado, por exemplo. Se você fizer um mangá de comida, por exemplo, os pratos de comida vão ser muito importantes, né? No meu mangá, por exemplo, que é um mangá de card game, de RPG, a comida é o de menos. Os caras nem comem, na verdade. Nem aparece comendo, mas isso vai da sua prioridade, tá? E aí seria aqui ó, a construção normal. Um bucho bem esquisito, né? Que ele tem. Tá, esse braço aqui ó, tá até menor do que o normal, porque ele tá lá em cima também, tá? Ele também está na perspectiva, beleza? Agora, a maior dúvida em relação às expressões, cara, eu aconselho você a fazer, se você quer mesmo trabalhar nesse estilo aqui do mangá do Shingeki no Kyojin, é trabalhar tipo o retrato, cara. Retrato. O que mais parece esses desenhos do Shingeki aqui, pra ser sincero, são aquelas tatu de. A pessoa vai querer desenhar o avô, desenhar o pai, e fica um negócio meio esquisito, né, cara? É exatamente o que me parece aqui, tá? Mas eu aconselho que você trabalhe bastante questão de retrato mesmo, beleza? Agora, para dúvida do Enzin, que me pediu isso daqui que eu vou deixar na tela, ele tá também com algumas questões em relação à perspectiva, principalmente ele comenta como perspectiva forçada, tá? Essa perspectiva forçada a gente chama de foreshortening. Eu realmente não sei o termo em português, mas é tipo assim quando, por exemplo, você tem um personagem aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui, tipo um cara fazendo um V da vitória aqui, ele tá uma pose aqui, aí ele tá lá no fundo e a mãozona dele tá aqui assim, ó, tá? A mão maior que a cabeça aqui, o V da vitória, né? Isso aqui quem faz bastante é o Oda, né? One Piece, tem bastante no Naruto também, tá? E eu acredito que você vai ter que usar essa técnica, não mostrando o V da vitória, por exemplo, mas para fazer o seu soco, o seu chute, sei lá, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar com o básico aqui, que é um exercício simples, que seria o cilindro, né? O cilindro nada mais é que um círculo aqui e um outro aqui, né? Ó, você repara que o tamanho de um para outro é quase igual, né? Isso vai gerar uma perspectiva, quando a gente ligar os pontos aqui, ó, ele não vai gerar uma perspectiva muito diferente, né? Mas o que fazem com esse foreshortening, por exemplo, é uma diferença muito grande entre as formas. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui e um outro daquele tamanho, veja que ele deu tipo um zoom bem grande, né? E é basicamente isso aqui bem simplificado, né? É basicamente isso que a gente faz no foreshortening, tá? Então, por exemplo, vou fazer um braço aqui só para mostrar para vocês como se aplica a técnica, tá? Se a gente tem aqui, por exemplo, o ombro, a gente vai ter um outro cilindro aqui para marcar um círculo, desculpa, para marcar a região do cotovelo, por exemplo, e um menorzinho aqui para marcar o punho, tá? Quando a gente liga isso daqui, quanto mais espaçados eles estão, dessa forma, por exemplo,
menos se mostra esse efeito que a gente quer atingir, tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais, por exemplo, seguindo aqui, ombro, cotovelo e punho, tá? Se a gente fizer isso olhando para frente, por exemplo, você vai ver que o ombro tá aqui, o cotovelo vai estar aqui e o punho vai estar aqui, menorzinho, beleza? Quanto mais um na frente do outro tiver, mais a gente vai conseguir esse efeito legal, tá bom? Quanto mais espaçado, menor o efeito. Quanto mais aqui, um em cima do outro, a gente vai conseguir um efeito mais legal. Beleza? Tendo isso em mente, a gente pode começar a aplicar nos personagens, que é o que a gente quer, né? A forma que eu acho mais fácil, sinceramente, é você aplicar a técnica ao reverso, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer o cara dando um soco aqui, o que eu faria primeiro seria aqui, ó. O principal da minha cena é o que? É o soco. Então eu vou deixar aqui, ó, um socão pronto, certo? Deixaria aqui o socão pronto. E aí depois eu quero mostrar o que? Se eu quero mostrar o cara aqui atrás, por exemplo, a cabeça dele aqui, se ele tá dando tipo um soco do Superman aqui, lá pra cima. Estão vendo a diferença? Eu fiz isso sem base nenhuma, certo? Aí a gente faz o reverso. Se aqui eu tô, por exemplo, com o meu punho, né? Aqui, por exemplo, estaria o meu cotovelo e mais aqui embaixo o meu ombro, beleza? Então esse efeito está muito bem aplicado, né? Sendo muito bem mostrado aqui, tá? E aí depois você pode continuar o resto baseado aqui no resto da cabeça, né? Você sempre vai definir um ponto, como se fosse um ponto de fuga, né? Das suas linhas, que vai ser aplicado o efeito. Se é ali no punho, todo o resto ali de trás você vai seguir com a medida normal, beleza? Agora, se por exemplo o cara estivesse dando um soco-chute, por exemplo, aí tudo bem. Você poderia fazer aqui, por exemplo, um pezão aqui do cara, seguindo a mesma regra, né? Tô aqui com o ossinho da canela, o quadrilzão aqui, beleza? Claro que essa pose tá bem esquisita, é só para mostrar a questão da técnica, beleza? Seria mais ou menos isso, tá bom? Eu acho que se você aplicar isso daí, você vai conseguir as cenas de soco e chute aí de uma maneira bem mais simples e mais fácil de se entender. Beleza, galera? Lembrando mais uma vez aí, se alguém tiver mais alguma dúvida ou um pedido de personagem para trazer no detalhe aí, é só deixar aqui nos comentários também. Se você curtiu, achou que foi simplificado demais, quer um vídeo mais apurado em relação a perspectivas de personagem, a gente também já tem vídeos aqui de perspectiva para fazer cenários, esse tipo de coisa, né? Perspectiva básica, né? Então, se você curtiu, se inscreve aí no canal, que ajuda bastante, tá? Deixa o like também e o seu comentário, se possível, para fortalecer e esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas, beleza? Então é só, vou ficando por aqui, um abraço e fui! Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja, por favor, aperte, ou então aqui embaixo o botãozinho vermelho. Muito obrigado!